Fala, TCCenho! Começando aqui o nosso quadro chamado Inspira TCC Nota 10, onde eu trago TCCinhos que fizeram a mentoria TCC Nota 10 nesse último semestre, nesse semestre que acabou agora há pouco, tem poucas semanas que essa TCCinha daqui apresentou, e ela vai contar um pouco como é que foi o trabalho dela, como é que foi essa experiência dela fazendo o TCC de arquitetura, tanto o TCC1 quanto o TCC2, e mais do que isso, ela vai apresentar o projeto dela aqui para você ver. Exatamente a apresentação que ela fez na banca final do TCC2 dela agora, ela vai fazer aqui para você ver, para você entender. E cara, sério, o projeto dela é muito legal, desde o tema até as considerações finais. Tenho certeza que vai te ajudar muito a entender melhor o TCC, vai te dar várias sacadas, e a ideia desse quadro, como o nome já diz, é inspirar você. Então, vou trazer a Rainha aqui para participar, que esse episódio com certeza vai ser muito especial. Bom, seja muito bem-vinda, Rai, a esse episódio, né, do Inspira TCC Nota 10. O nome da TCC é Raine, mas já pelo costume de chamar Rai aqui durante esse ano de mentoria, vou chamar Rai o episódio inteiro, tá, galera? Se acostume. Rai, como é que estão as coisas por aí, cara? Finalmente arquiteta, formada, tá descansando, tá realmente tirando um atraso desse descanso? Nossa, com certeza. Descansando bastante, aproveitando, dando uma relaxada por enquanto, trabalhando também, mas não, é importante, descansando pô. principalmente. O TCC, ele é desgastante, por mais que tenha sido um TCC nota 10, um TCC nota 20 no teu caso, né? Mas ele tem o desgaste, muita coisa para desenvolver, muita coisa para dar atenção, e é normal, depois que acaba, você ter esse momento de descanso mesmo. Faz parte, aproveite, que é muito bom, e nossa vida, nossa correria de arquiteto depois que se forma, descansar também não é tão comum assim, então aproveita muito esse momento, tá? Aí se identifica um pouquinho pro pessoal, fala de qual universidade você era, né, que você já saiu de lá, já tá livre, quando que você apresentou o TCC e qual foi o tema do seu trabalho, pro pessoal te conhecer melhor aqui. Bom, meu nome é Rainha, eu era, né, eu era aluna da Brás Cubas, que fica em Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo. O meu tema do TCC foi um centro de educação ambiental que foi vinculado a uma praça, né, que foi feita no terreno. Uhum. Legal. E vamos lá, a maioria do pessoal que entra no começo do ano agora, né, na mentoria ou no TCC de arquitetura, vai fazer o TCC1, né, como era o teu caso no ano passado. Tá todo mundo nessa questão de escolher o tema, de buscar essas ideias. Como foi esse processo para você? Já era o tema que você imaginava, que você queria desde o começo? Ou como é que surgiu essa ideia do tema na sua cabeça? Porque não é um tema tão comum assim, vai. Na verdade, eu participei do funil de temas, né? Porque eu fiquei. Essa parte do tema até eu decidir, foi um processo bem extenso para mim, né? Eu fui realmente definir o meu tema já com o semestre em andamento. Porque antes, na verdade, eu queria fazer alguma coisa próxima de talvez um centro de resíduos, né? Que eu comecei com a ideia de aproveitar o plástico, sempre na ideia de utilizar o plástico para transformar em móveis, mas antes esse era o foco do meu projeto. E aí, a partir do funil de temas, de todo esse processo já com o TCC Nota 10, que é aí que eu consegui definir o meu tema final, né? Mas para mim foi um processo bem difícil, extenso, porque eu ficava muito indecisa entre vários temas. Cara, muito bom. Só deixar claro aqui, a gente não combinou absolutamente nada antes aqui de gravar, tá? O Inspira. Na verdade, a única coisa que eu combino com o TCCinho é o dia e o horário. Ei, vamos gravar, você vai apresentar o trabalho, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele e vamos. Aí a gente marca, aparece aqui e tá fazendo. Assim, eu gosto muito da metodologia do funil de temas, né? Que você usou ali para decidir o tema do seu TCC, porque, como eu já falei algumas vezes, ele foi usado não só por estudantes de arquitetura, mas até estudantes de outras graduações para escolher o tema do TCC de arquitetura, e a gente desenvolveu essa parada, eu estou quase patenteando ele, já porque realmente é algo que ajuda muita gente e faz você sair dessa confusão até chegar no seu tema nota 10, como foi o teu caso, um tema nota 20, né, que foi 10 de um TCC2 ali. Mas aí, conta um pouquinho. Aí, um centro de educação ambiental,
é um tipo de equipamento que é até mais comum no estado de São Paulo. E o teu processo de investigação para o TCC1, como é que foi? Foi difícil encontrar informação para trabalhar com um tema assim? Como é que foi essa jornada? No começo foi um pouco. Eu estava ainda me adaptando, né, ao tema, e eu estava indo primeiro nessa questão dos resíduos, mas Uhum. depois que eu defini realmente a parte da educação ambiental, foi até bom, assim, para achar informações, tinha bastante coisa no próprio site da Secretaria de Educação Legal. Ambiental, né, do Estado de Uhum. São Paulo, tinha bastante informação de atividades também. Aqui em Bertioga tem, né, um centro de educação que eu fui visitar, fui umas 2, 3 vezes lá visitar. Uma eu fui para conhecer, outra fui para conversar, né, com o Uhum. pessoal lá. Então, nessa questão de informação foi até tranquilo para achar algumas informações. Outras já foram mais difíceis, mas sempre tem. Do modo geral, foi bem tranquilo. E esse ponto que você entrou agora é sensacional, porque muita gente tem essa ideia, né, de que já tem um equipamento com essa atuação na minha cidade, já tem um centro de educação ambiental, eu não posso fazer outro, meu Deus do céu. Isso passou pela sua cabeça? Foi algo que você pensou também? Foi, né? Tô ligado, eu conheço. Bastante. E Até o como final. até o final isso ainda estava martelando ali, né? É, Até o é, final eu ficava naquela insegurança de, meu Deus, eu preciso evidenciar bastante a diferença, né? Para não dizer que eu estou tentando substituir, sim que eu estou tentando complementar a ideia. Como a cidade também é extensa, né? Isso acabou ajudando de certa forma, mas e alguém de alguma das bancas, seja do TCC1 ou seja do TCC2, comentou algo nessa linha ou não? De já ter outro, de ser um problema? não, na verdade não comentaram. No começo, meu orientador mesmo comentou de eu acabar falando dessa questão das diferenças, né? Para não. Uhum. Mas nada muito assim, então foi bem tranquilo. Eu te perguntei de propósito porque, cara, a gente não tem como saber o que é que a banca vai comentar. Não tem. Então tem coisa que a gente. É um problema maior até pra gente do que para os outros, para quem vai receber aquele trabalho, para quem vai analisar aquele trabalho. Então, às vezes, a gente fica sofrendo demais por algo que não vai fazer tanta diferença ali no final das contas, né? É, eu sei que tá todo mundo doido para que você apresente e mostre esse projeto completo, planta, o projeto de cabo a rabo aqui, mas vou fazer uma última pergunta. Para você aqui no processo do TCC1 e o TCC2 que você encarou, qual foi o semestre mais difícil? Teve algum que foi mais difícil ou foi igual para você? Como é que foi esse ano do TCC de arquitetura? Difícil, eu acho que foi o 2, pela Uhum, questão do projeto em si. Porém, eu achei o primeiro mais confuso. Na uhum. questão, porque você está entrando no TCC, então você está se acostumando, você está escolhendo o tema, você está. Precisa É toda uma escrever, né? dinâmica, e é toda uma dinâmica totalmente diferente pelo menos para mim, foi totalmente diferente dos outros semestres da faculdade, né? Você está Uhum. sozinha, fazendo, então você tem que coletar todas aquelas informações. Então, o primeiro semestre eu acho que foi difícil no sentido da adaptação, mas foi confuso pela questão de eu estava fazendo texto, mas de repente precisei começar a fazer projeto. Uhum. Mas o segundo eu achei mais difícil pela questão do projeto em si, de você ter que resolver e tá acabando o prazo. Sim. É aquele momento. Então, às vezes no primeiro semestre você tem, não, eu posso decidir isso aqui mais para frente. No segundo, não. Você já é aquele momento. Ou você decide naquele momento, ou vai ficar sem decidir. Então, É bem por aí. Pela minha impressão, né, que eu tenho aqui em relação aos TCCs, é como se o TCC1 fosse mais difícil por conta dessa adaptação, por ser algo que o estudante de arquitetura não está acostumado a fazer, a escrever uma monografia, ou um caderno que não deixa de ser uma monografia, né? Mas escrever com toda aquela questão técnica, todas aquelas normativas, não é fácil, não é comum. Daqui que você se acostume com isso e tenha até segurança em relação ao que você está escrevendo e pensar, não, isso aqui tá bom. No começo a gente acha que tudo que escreveu tá ruim, né? É impressionante. Então é realmente mais difícil para se adaptar. Agora o TCC2 é mais apertado, né? Tem muito mais coisa para você desenvolver ali de projeto, né? E olha que eu vejo até uma vantagem aqui acompanhando o seu projeto durante esse ano da mentoria, né? Tanto do TCC1 quanto do TCC2, que você trouxe
boas soluções de projeto do TCC1 para o TCC2, né? Então, o quanto isso foi importante para você ali no processo? Conta um pouquinho, assim, realmente ajudou no início o TCC2, ou até nessa gestão de tempo para o TCC2, como foi bom ter feito o TCC1 bem feito, como é que foi essa questão? No final, eu acabei mudando bastante coisa, né, no segundo Normal, né? semestre, Sim. mas adiantou pelo menos na questão do material, da parte de que, assim, definiu algumas coisas, né? Uhum. E eu acabei mudando minha implantação também, então no quesito projeto em si, me ajudou talvez na parte de soluções que eu ia usar, que eu já sabia as soluções que eu ia aplicar, né, bioclimáticas, que foi bem o foco do meu projeto. Então essas soluções, só que eu mudei bastante ainda do segundo semestre, no segundo semestre, como eu ia aplicar essas soluções. Então, teve um adiantamento, mas até a parte de texto eu acabei revisando bastante algumas coisas, até nas férias, né? Eu até comentei, né? Que eu estava Uhum. revisando os textos, que eu falei, meu, mudou bastante o conceito, o meu foco mudou. Então, foi bom porque eu estava com a parte textual pronta, mas eu tive ainda que fazer alguns ajustes. Então, questão de adiantamento não foi tanto, Uhum. mas Uhum. um pouquinho. Sim, sim, cara, pra você ver, né, a minha impressão que eu tinha era que tinha realmente aproveitado bastante coisa ali, mas normal, o projeto ele ter essas alterações de um semestre para o outro. E antes da gente começar, aquela pergunta clássica para você ali, que fez a mentoria nos 2 semestres, cara, a mentoria TCC Nota 10, ela te ajudou? E qual foi a parte que mais te ajudou, assim? O que é que realmente fez a diferença, tanto no TCC1 quanto no TCC2 para você? A mentoria me ajudou bastante, porque primeiro, na verdade, eu comecei a acessar a mentoria porque estava rolando uma lenda urbana na minha faculdade que a gente ia ter menos de 5 minutos Hum, de orientação com o orientador. Então, caramba, eu estava em pânico. Eu estava, meu Deus, eu preciso de uma mentoria extra, preciso fazer alguma coisa que 5 minutos não vai dar. sim. Aí foi nessa que eu conheci, né, o TCC Nota 10. E aí eu falei, vou me inscrever. Participei da imersão, tudo, me inscrevi. E no primeiro semestre, eu senti que, por minha parte, eu não aproveitei tanto. Uhum. Mas, justamente essa parte de adaptação, às vezes você fica meio confuso, você fica naquela meio perdido, mas mesmo assim, o que mais me ajudou, teve as aulas do Hotmart, eu assisti bastante, as mentorias eu acabei não participando tanto no primeiro semestre. Aham. Porém, o Telegram. Nossa, o suporte no Telegram, para mim, eu acho que tanto no primeiro quanto no segundo semestre foi o essencial. Porque às vezes na mentoria tá lá o pessoal, às vezes você não consegue entrar a tempo e aí você, putz, não, às vezes você não, às vezes não se sente à vontade no primeiro semestre, assim, de compartilhar. Já no Telegram você tá lá, é você e o pessoal, a equipe toda ajudando ali, fazendo as revisões. Gente, E é mais rápido, né? é mais Tipo assim, rápido. quando você tem um TCC de arquitetura para ser feito, é o que eu sempre falo, quem está no TCC tem dúvida o tempo todo. Sim, Então, as mentorias são muito boas porque tem coisas que não dá para tirar dúvida no Telegram, tem coisa que precisa do contato, como a gente está fazendo sim. agora, né? Isso aqui é uma mentoria, então ter esse contato no 1 a 1 e conversar e resolver o problema é uma coisa. Quem vê assim pensa que você não entrava em mentoria, mas entrava, Não só que é porque entrava. não era todo dia como era no Telegram, né? Que no Aham. Telegram era todo santo dia. E realmente eu gosto muito de ter a mentoria como um ecossistema, como eu falo, né? Tem vários elementos que ajudam aqui o TCC. É a aula gravada, são as mentorias, é o suporte diário e ali no individual no Telegram. Sim. Então, você foi falando das coisas, termina falando de tudo, né? Termina falando que o todo é que termina ajudando nesse processo e eu fico muito feliz com isso, tá? Muito feliz mesmo. Inclusive, já no segundo semestre mudou, né? No segundo Sim. semestre eu estava firme em mentoria, toda Toda quinta-feira quinta de manhã. participando de manhã. Toda quinta de Entrava, manhã. estava lá esperando para entrar, para ser a primeira a ser atendida correndo.
Pois é, toda quinta de manhã você tava lá, então era semanalmente ali batendo ponto por bastante tempo, né, que a gente ficava ali orientando e ajustando o teu projeto, e a gente vai ver o resultado disso agora, né, como eu falo, cara, às vezes a galera fica querendo um segredo, que a mentoria seja um toque de mágica que vai tocar e o projeto vai ficar pronto. Meu irmão, não é assim. O que a gente tem é justamente uma metodologia para projeto e um acompanhamento que funciona muito bem e que se o TCC for como a RAI, regular, produzindo, comparecendo, o resultado vai ser como o da RAI também. Um nota 10 no TCC1, nota 10 no TCC2. Não tem muito mistério, não. Né? Tem muito trabalho, né, RAI? Tem muito trabalho Sim, de ambos os lados. E aí, mostra pra gente esse trabalho, compartilha essa tela, mostra pra gente como é que ficou esse projeto, que acho que deve estar todo mundo curioso aí para ver essa proposta. Até eu tô com saudades dela já. Bom, vamos lá, apresenta sem... Você tem 10 minutos para apresentar, brincadeira, não tem mais isso não, né? Finalmente, sem tempo de apresentação, como na banca rolou. Aqui eu quero leveza, tranquilidade, somos dois amigos de um ano aqui de mentorias, e aí você vai me apresentar, me mostrar como é que ficou esse projeto, e o pessoal vai ver também, tá? Ok. Bom, então, iniciando, eu fiz aqui a capa, né, da apresentação, e esse foi o nome do meu projeto, né? Terracota, que teve esse trocadilho, né, de terracota. E o meu projeto foi esse Centro Praça de Educação Ambiental, realizado no município de Bertioga. Eu comecei primeiro explicando a questão da educação ambiental, né? Então eu trouxe a definição dela, que são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. E eu comecei falando que a questão da educação ambiental, muitas vezes a gente pensa que é apenas nas escolas, né? Então, os professores levam os filhos para um centro de educação ambiental, ou os próprios professores das escolas levam eles às vezes, para o pátio da escola, para plantar uma árvore, fazer alguma coisa. Geralmente tem essa coisa que abrange, né, isso, mas às vezes as pessoas pensam que é só isso. Só que a educação ambiental, ela abrange muito mais do que a educação formal, né? Então, ela abrange o clima, a sustentabilidade, a água, solo, saneamento, cidades sustentáveis e qualidade de vida, a questão da gestão dos resíduos e do consumo consciente, a conservação da natureza, da biodiversidade, ética, justiça ambiental, cultura e muito mais. E aí eu entro na justificativa do meu trabalho, que inicia com a questão da crise da poluição, que foi a ideia do meu primeiro tema lá no início, né? Então, a gente está nessa questão de crise da poluição, principalmente a poluição plástica, que demora muito tempo para se decompor. Inclusive, o primeiro plástico que foi criado, muito provavelmente ele ainda está circulando aí pelo planeta hoje. Então, é uma crise que ela está bem complicada, principalmente atualmente, com as embalagens de uso único, né? Então, tem a questão do acúmulo de gases do efeito estufa, o aumento na temperatura global, negacionismo climático, que acho que foi um outro ponto que eu achei muito importante de trazer nesse projeto, porque ele luta, assim, diretamente com a questão da educação ambiental, porque ele nega que as ações humanas estão causando todas essas mudanças no planeta, né? Então, eu trouxe esse gráfico para mostrar essas variações de temperatura em graus Celsius da superfície da Terra, e a gente consegue ver o aumento, né? Então, desde a Revolução Industrial, a gente foi tendo um aumento muito mais do que o aumento natural, porque o planeta ele passa pelos seus processos naturais, porém, depois da Revolução Industrial, com as máquinas, petróleo, tudo isso, teve um aumento muito maior na temperatura do que ocorreria naturalmente, né? Então, outra justificativa foi as práticas sustentáveis cotidianas e a melhora na qualidade de vida. E aí eu entro um pouco num dos pontos principais do meu referencial teórico, que é a questão da conexão natural. E aí eu trago essa definição de saúde,
feita pela OMS, né, que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. E para isso, eu trago duas teorias, né, que foram as estudadas durante o meu referencial teórico, que é a teoria da redução de estresse do Roger Ulrich, que ela é uma teoria que muitas vezes, quando a gente está estudando a questão da biofilia, a gente acaba encontrando ela, que foi um estudo, né, que o Ulrich fez, que ele considerou pacientes de um quadro similar que estavam internados, e ele observou que pacientes que estavam em quartos com uma vista natural, eles tinham uma melhora no quadro muito mais rápida do que pacientes que estavam em quartos que não tinham vista para a natureza. E, além disso, o próprio comportamento dos pacientes era muito melhor. E aí eu trago também a restauração da capacidade de atenção da Rachel e Stephen Kaplan, que eles falam que nós temos dois tipos de atenção, né? A dirigida e a natural. Então, a nossa atenção dirigida, que a gente tem que prestar atenção em alguma coisa específica, ela tem a capacidade ela tem a fadiga, ela está sujeita a se fadigar conforme a gente vai focando a nossa atenção. E para isso, chega um momento que a gente acaba não conseguindo mais prestar atenção nas coisas, principalmente com os diversos estímulos que a gente tem, atualmente a internet, mas o trabalho, o trânsito, tudo isso acaba fadigando a nossa capacidade de atenção. Então, eles trazem 4 conceitos que são muito encontrados em ambientes naturais para a gente conseguir restaurar essa capacidade de atenção. Então, ele traz primeiro a fascinação, que é, no conceito em si da palavra, você vê alguma coisa e você achar aquilo fascinante, bonito. Tem o afastamento, que é você se afastar da sua realidade que está causando essa fadiga na sua atenção, no estresse, tudo isso você se afasta desse ambiente. Tem a extensão, que é justamente você ver um local amplo, né? E a compatibilidade de uso, que é você ir num local que é compatível com algo que você gosta. Então, se você vai andar de bicicleta, você tem uma ciclovia. Se você simplesmente quer sentar e observar a natureza, você tem um banco para você fazer isso. Ou se você quer ir com amigos, tem uma mesa para você sentar, jogar algum jogo, ou simplesmente apoiar as coisas e conversar. Então, essa compatibilidade de uso também é muito importante. E esses 4 pontos aí eu trouxe aqui no Jardim Botânico de São Paulo, né, um desenho, assim, com os pontos que a gente encontra ali, a fascinação, né, que é um lugar bonito que você olha assim, você fala, uau. Então, tem esses pontos que eles são extremamente importantes e são necessários principalmente nos dias de hoje, quando a nossa atenção é tão disputada por todo lugar que a gente vai. E só para o pessoal entender, por mais que essa seja uma apresentação do TCC1, ou desculpa, do TCC2, né? Essa é a apresentação que tu fez aí na banca final do TCC2. Sim. Essa parte, essa pesquisa e esse conceito teórico que foi estudado foi no TCC1, né? Sim. E é justamente o que eu bato muito nessa tecla e que nem todo mundo faz um projeto assim, mas eu falo, pô, um TCC nota 10 é aquele trabalho muito bem amarrado, do começo ao fim, tudo tem a mesma ligação, tudo tem conexão, uma coisa vai levando a outra, e aí você percebe como as ideias encaixam. Então, essa maturidade de conectar a parte teórica com a parte projetual é crucial. Uhum. Então, aí eu entro nos meus estudos de caso, e o meu primeiro estudo de caso foi o Centro Comunitário Pilares, né, Valentim Gomes Farias, que aí eu trouxe os pontos principais de cada um dos estudos de caso. Um resumo, né, na velocidade da apresentação, né, que a gente tem que ir um pouquinho mais rápido, então eu trouxe um resumo dos pontos principais que eu peguei de cada um. Então, a questão da biofilia, iluminação natural, ventilação natural, eu acho que esse foi o ponto principal de cada um deles, assim. A conexão interior-exterior, a materialidade de alguns eu peguei também. E aí eu trouxe um estudo de caso extra também,
que foi a Praça e Parque Exchange, que tem essa questão da praça que eu acabei, que eu não tinha pesquisado, né, nesses estudos de caso, não era um local focado na praça, então eu quis trazer um focado nessa questão da praça, da segurança, né, do espaço urbano, da acessibilidade, da convivência e permanência do público, o que fez esse lugar ser um local tão utilizado pelo público, para justamente ser aplicado isso no projeto. E aí a gente entra na questão da localização. Então, eu trouxe um pequeno diagrama, né, que mostra ali do Brasil, São Paulo, aí vem para a Baixada Santista e a gente chega em Bertioga. E aí, nisso, um mapa, né, explicando um pouco a minha área de estudo com as opções de terreno, sem entrar muito, só realmente mostrando os pontos. E tive critérios, né, para escolher cada um desses terrenos e também a localização. Por exemplo, aqui eu tenho o Centro de Reciclagem, Tratamento de Resíduos aqui de Bertioga, aqui o Centro de Educação Ambiental, então tudo isso foram pontos chaves para escolha desse terreno, né? Que no final acabou sendo esse terreno B aqui, que é perto de todas as coletivas, tem ecoponto também, então ele estava muito bem localizado e longe também do Centro de Educação Ambiental existente, como eu tinha comentado antes, né, que eu queria essa distância. Então, aí eu trouxe também um mapa mais aproximado, né, a área do meu terreno, ela se encontra aqui, e de todos os pontos do entorno, e aí, nisso eu fui vendo que tinham várias escolas, núcleos de educação infantil, né, creche, e colégios particulares também, tem um condomínio residencial grande aqui, tudo isso muito próximo do terreno, então facilitava essa integração, né, de centro de educação ambiental com escolas, que normalmente acontece bastante. E aí eu trouxe, né, os mapas, pelo menos 2 mapas principais ali, que traz um pouco o meu sistema viário, né. Aqui a gente tem ciclovia logo na frente, então facilita esse incentivo, né, ao uso do transporte coletivo. O local é predominantemente residencial, mas tem vários estabelecimentos voltados ao turismo, que também é um ponto-chave do meu projeto, essa questão do turismo ambiental. E aí, escola e praça próximas, aqui na frente a gente tem uma praça esportiva que acaba não tendo muita sombra. Tem essa questão do contexto também, as diretrizes urbanas que eu fui trazendo, permeabilidade, toda essa questão, né, de que seria necessário aplicar, a parte teórica, assim, que seria necessário aplicar no projeto. E aí eu trouxe algumas fotos do terreno também para mostrar melhor a área como está, a vegetação existente, que tem bastante nesse terreno, e esse foi um desafio. E aqui a praça esportiva que tem na frente do terreno, eu inclusive, quando eu estava lá, eu tirei foto, as pessoas elas estavam embaixo do brinquedo, porque não tinha nenhum local sombreado nessa praça. Que a gente vê aqui várias árvores bem pequenas, que estão assim desde que foi inaugurado. Então, e aqui a vista também do terreno, né, aqui da esquina do terreno, vendo a praça, então você vê que realmente não tem nenhuma sombra. Então é um local... Rai, travou um pouquinho quando você falou embaixo, aí travou aí, voltou agora. Ah, Se você ok. puder voltar embaixo, acho que era do playgroundzinho ali. Isso. Embaixo aqui do brinquedo, tem pessoas sentadas aqui, tinha criança sentada aqui também, que eles estavam aproveitando a praça, mas tinha um sol muito forte, isso aqui era por volta das 11 horas da manhã, então o sol estava bem forte, as pessoas não conseguiam ficar sentadas nos bancos. Eu apoiei a mão no banco, eu falei, não vou sentar aqui nem Que ferrando. isso. Tava Olha, muito olha, quente. olha quão árido tá isso aí, pô, pelo amor de Deus, só Sim. concreto. Então, só concreto, esse piso extremamente escorregadio, então já teve caso de gente quebrando perna aqui, tá um caso só. Mas assim, então você vê que tem algumas vegetações, mas elas não se desenvolveram, porque são mudas pequenas, né, de crescimento lento, então não ajuda muito a questão do sombreamento da praça. Então, além da questão do centro de educação ambiental já existente, eu também tenho uma praça na frente do terreno, então eu tive que trazer essas diferenças de uso também dessa praça. E aí eu entro um pouco na questão do meu conceito partido, né?
Então, eu tenho 3 pontos principais também, o público-alvo ali do lado, né, que são os moradores de Bertioga, o público da Baixada Santista e os turistas, né, que é bem a questão do turismo aqui na cidade é muito forte, a gente tem a alta temporada, que é agora nessa parte do final do ano, até o carnaval, então tem muita gente na cidade. E aí eu trouxe a questão do meu conceito e partido, né, que é acolhimento, a integração e a sustentabilidade, que é justamente na parte de acolhimento, esse mobiliário para incentivar a permanência, diversidade de usos, acessibilidade. Isso aqui conectando também com o meu referencial teórico, que é a questão da compatibilidade, né, lá da teoria da restauração da capacidade de atenção. E aí, a integração, né, que é essa questão dos espaços externos para aumentar a conexão natural, né, essa vista para o lado externo, e estímulos sensoriais que eu fui inserindo no projeto. A questão da sustentabilidade, então eu inseri aqui uma boa parte das minhas propostas, né, sustentáveis para esse projeto, tudo que eu fui inserindo, então varandas sombreadas para nas áreas externas, né, para proteger essa radiação solar direta em dias mais quentes, janelas operáveis para aumentar esse conforto térmico, a planta livre, que permite aberturas maiores, uma base elevada do solo, que foi isso aqui, essas aqui foram as coisas que eu defini no primeiro semestre, uma boa parte delas, que eu iria usar. Então, eu já sabia que o meu projeto teria essa base elevada do solo, isso já estava no meu partido desde o começo, porque aqui é uma cidade muito úmida. Então, aumentando isso, eu tenho um controle maior da umidade, da ventilação, e aumento a ventilação natural, né? Então, a utilização das plantas, inclusive as plantas existentes e algumas que eu adicionei para diminuir essa incidência solar direta, a utilização de espécies nativas, então, todas as plantas que foram adicionadas foram plantas nativas, a orientação do edifício para facilitar a entrada da ventilação, aí fontes de energia renovável, iluminação natural, reuso, tratamento da água. E aqui eu entro na questão da implantação, que foi, eu acho que o maior desafio, assim, do primeiro e do segundo semestre, porque é muita vegetação que tem nesse terreno, né? Então eu tenho árvores bem grandes, essa aqui, inclusive, sendo a maior árvore que tem. E a implantação foi esse desafio porque eu não queria remover nenhuma árvore. Eu lembro que até no começo o Vitor falou, não, mas reloca a árvore, o pessoal não vai ligar muito para isso, como é um projeto e tal, não sei o quê. E aí eu bati o pé e eu falei, para vocês verem que a mentoria, ela orienta, mas você tem essa sua liberdade de escolha, né? Então, nesse quesito eu bati o pé e, nossa, que desafio. Meu Deus, inicialmente, nossa, eu fiz tanto desenho de auditório, porque esse aqui é o meu bloco do auditório, e inicialmente esse meu bloco do auditório, ele estava aqui na frente, como é um bloco grande, ele ficava tão imponente, que eu não conseguia encaixar. Eu acho que o Vitor lembra das mentorias que eu falava, meu Deus, esse auditório, eu não aguento mais esse auditório. E eu ficava nessa de, meu Deus, eu preciso ter uma volumetria, porque ele está na frente, está bem na chegada do meu terreno, eu preciso fazer uma volumetria boa. Então eu fui mexendo nessa volumetria até que eu cheguei nessa, que eu acho que não sei se eu conseguiria chegar em uma volumetria melhor aqui. Eu acho que essa realmente foi o pulo do gato, assim, para eu conseguir destravar melhor o meu projeto. Então, a implantação e o estudo da forma foi realmente uma parte muito importante para mim nesse processo todo. E aí eu fiz, né, o estudo da forma utilizando o Forma da Autodesk, para ver essa questão dos ventos, né, se realmente ia entrar, porque aqui eu queria que fosse um corredor de vento, para eu conseguir levar essa ventilação natural por toda a parte do meu projeto, né? Então eu vi aqui que fazia esses pontos exatamente como eu queria para a entrada do vento, ventilando essa praça. Fui lá no terreno, inclusive, fiquei sentindo assim o vento, foi uma boa experiência. E aí eu começo pela minha planta de cobertura, né? E aqui a gente consegue ver a questão das placas fotovoltaicas que foram inseridas. Aqui das telhas também, que eu acabei não utilizando uma telha que seria considerada tão sustentável, que seria a termoacústica,
porém, é uma telha que dura muito tempo, né? Então, eu tive esse cuidado também de ficar pensando, essa opção é a mais sustentável, mas ela vai ser durável? Porque tem essa questão também no projeto, né? Que não basta só ser sustentável, porque ser sustentável também implica que você vai utilizar aquele material por bastante tempo. Então, essa capacidade. E realmente essa questão da sustentabilidade existe essa dualidade, né? Sim. De ele é sustentável na produção ou não. Mas certo, e a durabilidade? E o reaproveitamento de um pós-uso, porque, Uhum. beleza, ela durou, mas digamos que esse prédio venha a ser demolido depois de um tempo. É um Uhum. material totalmente reaproveitável, Sim. né? Então, isso faz muita diferença nesse aspecto sustentável. A gente só olha para a sustentabilidade na produção daquele material, mas não é só isso que é importante, né? É uma bela discussão em relação a isso mesmo, uma boa discussão. E aí eu entro, né, nessa questão da cobertura também usando forma. Ele tem essa questão de você conseguir fazer essa análise dos melhores locais, né, para você, pelo menos uma análise básica, né, porque aqui eu já vi algumas árvores que fariam sombra aqui, então é uma análise realmente só para você ter uma ideia, igual aqui ele mostrou que eu não conseguiria colocar placa aqui, porque não teria realmente uma insolação boa, pelo menos na maior parte do dia. Então, aqui eu fiz um pouquinho o esquema, né, do sistema solar. Eu acabei inicialmente utilizando um sistema on-grid, né? Então, essa energia ela voltaria para a rede de energia, não ficaria guardada, porém, possivelmente, para aumentar a autonomia do edifício, é totalmente possível você adaptar esse sistema instalando baterias, né, que ficariam, inclusive, na área técnica do projeto, para você conseguir essa maior autonomia. Então, se acabar a energia, por algum motivo você consegue se manter ali, você consegue manter o uso do edifício por um certo tempo, né, dependendo da quantidade de baterias. Então, isso seria uma adição futura, né, que poderia ser feita. E aí, eu entro na setorização do meu projeto, né, e aí toda a questão da minha setorização, né? Então eu separei em educacional prático, teórico. Então esse meu segundo prédio aqui, que é esse aqui, ele é basicamente só educacional, e aí eu tenho a questão do administrativo também e de convivência aqui nesse outro prédio, que seria o meu prédio de chegada, e aqui ficou só o prédio do auditório. E aí eu venho, né, para o meu segundo pavimento, para mostrar melhor essa questão dos usos, né? Então, aqui são as salas de aula, aqui eu tenho uma porta também que eu consigo usar, que é possível ser usada tanto para aulas, né, de jardinagem, quanto como uma horta comunitária também, para ensinar essas pessoas a cultivarem seus próprios alimentos em casa, né? Aí a questão dos ventos também predominantes aqui, o corredor de vento com a praça, o auditório aqui atrás agora, com uma integração externa que eu vou mostrar agora. Então aqui você vê que o meu auditório ele acabou não seguindo um padrão tradicional, ele foi aberto, né? Isso inclusive foi uma sacada ótima que o Vitor me deu, que eu que eu estava bem travado com esse auditório. Ele falou, eu queria essa integração com a natureza, mas eu não sabia como eu podia fazer ela. E aí o Vitor falou, por que você não abre? Eu falei, como assim abrir? Aí ele falou, abre o auditório, deixa o pessoal ver, você consegue colocar uma plateia externa. Eu falei, nossa, e aí a partir disso foi todo um outro trabalho de implantação desse auditório. Então, aqui também eu consegui colocar um playground aqui na frente para atrair, né, crianças, porque criança geralmente puxa adulto, então tem um playground, chama pessoas, então tem vários bancos, tem todo um mobiliário aqui pensado, as vagas aqui, embora todo esse entorno aqui, nessa avenida é possível estacionar, nessas ruas laterais também, então toda essa implantação foi pensada justamente para chamar as pessoas para esse local, e nessa questão dos ventos de aproveitamento, né? E sem modificar também a questão da vegetação já existente no projeto. E aí eu entro um pouquinho também na questão da hidráulica, né? Que como eu tinha falado lá no partido, né? Eu fiz esse aproveitamento de água, então eu desenhei esse sistema de reuso de água, tanto de água da chuva
quanto água potável e utilizar também a água nele para fazer biofertilizante a partir de um biodigestor, né? Então eu fiz todo esse Cara, sistema. eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando das várias e várias mentorias para definir essa área técnica, para essa quantidade de reservatório. Eu já. Raine, pelo amor de Deus. Tu não vai precisar fazer o projeto hidráulico, não, mulher. Tem calma, a gente vai locar aqui, mas chega, senão. Chega, aí na próxima eu chegava com Aí mais informação. não acabava nunca, meu Deus do céu, mas ficou muito bom. Ficou. Mas, cara, deu trabalho isso aí, deu trabalho, meu Deu, Deus. nossa, como deu. E primeiro, e era um negócio, depois eu troquei totalmente o O sistema. sistema foi. Foi um E a área caso. técnica não cabia, e. Eita, meu Deus. Foi bom, foi bom. Ai, foi. Aí eu entro na parte dos cortes, né? Então eu tenho aqui toda a questão da minha malha estrutural. E aí um pouquinho dos materiais eu acabei achando melhor trazer nos cortes mesmo que eu vou mostrar melhor mais para frente a questão dos materiais também, mas eu trouxe um pouquinho aqui a questão da telha, de todo esse funcionamento também da posicionamento da minha caixa d'água, das salas, né? Também da questão da circulação vertical, então tudo isso foi mostrado aqui, a minha passarela que eu fiz para integrar esses dois edifícios, aqui ela ficou bem ilustrada. Aqui eu trouxe mais alguns cortes, mostrando também aqui a questão do estacionamento, que foi colocado, onde ele foi posicionado, o acesso para ele, né? Que também tem rampas de acesso, igual a gente pode ver aqui também tem outra, tem mais algumas outras rampas posicionadas. Aqui do outro prédio também. E aqui o auditório e algumas fachadas que eu incluí. Porém, a questão da fachada foi também uma dificuldade, né, Vitor? Porque o meu terreno ele é meio que todo ângulo, ele não é um retângulo assim, ele cada parte dele tem um ângulo diferente. Aí eu peguei o meu prédio e rotacionei um ângulo diferente também. Então foi toda uma questão para fazer essas fachadas que eu acabei incluindo elas, mas eu sinto que elas ficaram meio confusas, mas por causa dessa questão do ângulo. Então eu E alinhei com eu, o Vitor de fazer justamente alinhado ao terreno, né? Segundo a seguindo norma. norma. Seguindo Sim. norma. Aí é NBR 6492 e norma tem que ser seguida, né? Não tem muito o que fazer. Realmente fica esquisito quando tem terreno inclinado e bloco inclinado assim, mas tem Sim. o que fazer não, fica esquisito mesmo. Aí, então, eu coloquei só uma, só para, tipo, olha, tem uma fachada, e aí eu entrei na questão da minha estrutura, né? Então, eu fiz todo um sistema estrutural que eu coloquei os motivos também de por que eu escolhi esse sistema estrutural, que também foi outro parto para eu conseguir fazer, escolher o sistema, eu fiz toda uma tabela de comparação. E aí entrei, aquele lá era o meu bloco administrativo, eu vim para o meu bloco estrutural com um pouco de alguns detalhes da estrutura também. E aí do meu auditório, que também foi decidido também em mentoria, que da questão que eu fiz a parede dele de taipa, só que essa parede não podia ficar muito espessa, né? Então teve todo um pensamento ali para que essa parede ela conseguisse ficar o Sim. mais fina possível, sendo de taipa. Na mentoria de estrutura, não foi? Isso, Que de definiu estrutura. isso, até com o engenheiro Paulo e tal. Aham, Que até me surpreendi que ele conhecia taipa de pilão, que eu não sim. sabia. Ele Que ele. aproveitando um conhecimento antigaço, ele tipo, Aham, nossa. foi. E ele super se identificou, né, com o Sim, sistema estrutural e gostou do projeto. Foi aham, legal. Mas esses diagramas aí também, cara, ajudam muito na explicação, sim, né, cara? Mandou muito bem. aham. Aí eu venho para os renders, né, falando o melhor dos materiais e aqui realmente mostrando cada um deles. Então eu tenho a questão do piso drenante, então eu mostrei ele aqui no render, o deck de eucalipto, o drenopave, né, principalmente aqui na área do playground e em outras áreas para fazer essa drenagem da água. Eucalipto também nos móveis, as chapas de plástico reciclado que seriam produzidas no próprio equipamento para fazer tanto a questão dos cobogós, que inclusive eu desenhei esse cobogó, acho que eu vou mostrar mais para frente, para ter essa questão porque eu tenho um Fab Lab nesse centro e as pessoas poderiam criar seus próprios móveis, poderiam ir lá para aprender como fazer, então decoração, móveis, tudo isso para aproveitar esse plástico que viria inclusive da própria cidade, que ela tem a coleta seletiva, né? Então, a questão dos muxarabis também para controlar um pouquinho a questão da entrada de luz,
o tijolo ecológico, que, na verdade, no meu caderno eu dei, inclusive, a opção de ser um tijolo feito com cânhamo, né? Para ser ainda mais ecológico. O tijolo ecológico, ele é ecológico até certo ponto, né? O tijolo de cânhamo, só que tem a questão da regulamentação ainda. Então, eu falei, para evitar, eu vou colocar como uma segunda opção para um futuro que isso for regulado. Então, aí eu mantive aqui na apresentação de tijolo ecológico e coloquei esse ponto, né? Falado assim na apresentação. E aí, a questão do paisagismo, eu também coloquei as plantas, então são todas vegetações nativas, que eu fui numa pesquisa para ver o melhor local para cada, e aí eu fui posicionando elas. Aí eu fiz também essa fonte, no finalzinho, que eu falei, eu vou fazer, já que eu estou fazendo reuso de água, eu posso utilizar uma fonte de água e fazer, porque aqui é o meu jardim sensorial que eu tinha posicionado no meu projeto, e aqui é justamente o meu caminho onde o vento chega. Então, a ideia foi eu colocar plantas aromáticas aqui para fazer esse caminho sensorial que vai percorrer todo esse projeto. Então, tem, de novo, a questão lá do meu partido, os estímulos sensoriais, né? Então, a gente tem textura, a gente tem o barulho da água, também são plantas que atraem bastante a avifauna, então vão ter passarinhos, tem até aqui no render uns passarinhos que eu coloquei, e justamente para atrair, porque a gente tem a questão também do turismo relacionado à observação de aves, que está crescendo muito aqui na cidade, então teve toda essa relação, principalmente aqui nesse jardim sensorial, da pessoa realmente ter esse afastamento da vida cotidiana, de estar ali, conseguir relaxar, ler um livro, sentar, aproveitar na sombra das árvores, sentar na grama. Então, tem toda essa questão aqui. E aí, esse foi o final da minha apresentação. E aí, o que eu fiz também, que eu achei que foi uma coisa bem legal, que eu deixei passando, enquanto estava tendo os comentários, eu deixei passando um vídeo com os renders, né, do projeto, mostrando ali mais algumas imagens do projeto. E foi basicamente essa minha apresentação. Muito bom. Acho que agora todo mundo que viu essa apresentação aí deve ficar pensando nisso, né? Caramba, como é que ela pensou em tudo? Como é que pensou em cada detalhe desse? Assim, a gente vê o projeto, vê os materiais, a vegetação, acha bonitinho, acha legal, tal, mas não imagina a quantidade de detalhes e que a inclinação do bloco faz sentido, né? Que tudo tem uma conexão ali, né? Eu compartilhando, achei que eu estava compartilhando o vídeo, agora que eu vi que eu não estava compartilhando. Não, tava parado no obrigado ali, mas dele, não tava no vídeo. Aí, é esse aí? É esse o vídeo. Ah, entendi. Aí ele ficava trocando as imagens. Isso. Aí, agora sim, agora trocou. Agora foi. Não, isso é muito bom, a estratégia foi muito boa. Usarei na próxima turma da mentoria ali como indicação para os TCCs, foi ótima a ideia, porque é uma boa, porque na medida que o professor está falando, aparecer ali na tela e vai encantando e vai gostando, obviamente você escolheu aquela tela estática, né, também. Exato, pô, é um projeto bonito, é um projeto que tem ali uma parte que chama a atenção, você escolheu as melhores imagens ali para ele, e isso ajudou. Lembro claramente, né, de você entrando em mentoria comigo e falando, esse paisagismo eu não consigo resolver. Calma, Rai, calma, que a gente resolve. Desesperadíssima com paisagismo. Eu não sei o que fazer, não fica legal. E olha aí, né, no final a gente vendo, assim, a forma que ele ficou, a qualidade, sim, realmente dá um orgulhinho, assim, dá uma sensação de dever cumprido legal, né? Rai, pode deixar, vamos aproveitar, vamos fazer que nem na sua banca, que você deixou passando, que você deixou rolando as imagens aí, e eu queria saber uma coisa, como é que foi, na hora da banca, a aceitação dos professores em relação ao projeto? Porque, assim, você sempre foi uma TCCinha desde o TCC1 muito perfeccionista, dá para ver o quão detalhista você é em relação a isso. E para mim o que me marcou muito foi que no TCC1 até você foi a primeira TCCinha a tirar 10 no TCC1, né, da turma 11 ali, mas você não achava que ia tirar 10 no TCC1, achava que ia ser reprovada, meu Deus. E no TCC2 também você achava que não ia tirar 10 justamente por conta de uma cobrança, achando que não estava tão bom assim o projeto e tal. E como é que foi na banca? Como é que foi a aceitação dos professores?
como foi o processo ali da banca final para você? O processo da banca, ele foi, nossa, os dias anteriores para mim foram torturantes, porque eu estava muito nervosa, eu estava. Então, a questão também da mentoria que eu tive da terapia, nossa, que tem o bônus da terapia, aquilo me ajudou bastante. O Felipe, ele falou uma frase que, para mim, eu escrevi no meu quadro que eu tenho no quarto, e aquilo ficou aqui. Não é um julgamento, né? A questão da banca. E aí, isso eu fiquei com essa frase durante a semana. Chegou no dia da banca, eu tava me sentindo calma. Tipo, no dia mesmo não, porque eu tava na loucura da maquete, mas eu fui indo para a faculdade em outra cidade, então teve todo esse processo de ida, eu fui treinando a apresentação, aí eu passo mal no carro, então eu parei de treinar a apresentação e eu comecei, meu Deus, eu não vou nem conseguir treinar direito, porque assim, eu tinha treinado antes, mas não tinha realmente pegado a apresentação e ido junto ali para ver quanto tempo que ia. Aí eu simplesmente falei, bom, eu sei o projeto, eu sei o que eu fiz, e eu acho que vai dar bom. E de repente eu comecei a ficar calma. E eu achei até muito estranho, porque geralmente eu fico muito ansiosa, e eu comecei a ficar calma, e eu consegui falar tudo que eu precisava falar com clareza durante a banca, ter essa segurança, né, de que na hora me veio essa segurança de que o projeto estava bom, sim, e aí eu fui vendo a reação, né, dos convidados, então a reação deles foi muito boa em relação ao projeto. Teve uma convidada que é inclusive uma professora da faculdade, a convidada interna, que ela deu um toque assim que eu achei sensacional. Então, assim, o julgamento que eu estava com medo, no caso, foi um comentário que ela fez que eu achei perfeito, que ela falou que eu podia ter, inclusive, aumentado mais essa proposta do projeto com a questão dos pescadores aqui, e que é engraçado, porque às vezes a gente fica tão imerso ali no projeto que às vezes a gente não vê algumas coisas próximas, né? Uhum. E eu falei, gente, que coisa sensacional que ela falou, que faria todo sentido. Muitas vezes os pescadores pescam muito plástico também, então dava para fazer toda uma questão de educação ambiental com eles. Então, nossa, a banca, sim, para mim foi ótima. Toda a sensação da banca só teve comentário bom, não teve nenhum falando, ai, você devia ter feito isso. O que o convidado externo ia falar, ele falou, não, você já esclareceu isso na apresentação, então foi ótimo, nossa, eu fiquei muito feliz, eu saí de lá pulando de felicidade, então foi uma ótima experiência. Cara, isso, eu costumo dizer que o TCC de arquitetura, ele ensina muito pra gente como arquiteto, aqui também, né, em vários fatores, não só no processo de saber projetar, né, que eu imagino que você, depois dessa experiência, saia muito mais madura em relação a como começar um projeto de arquitetura, o que usar, o que não usar em um projeto de arquitetura, até como representar o projeto de arquitetura, mas até nesses mínimos detalhes de saber apresentar, de saber defender suas ideias, de saber que você tem ideias boas, né, você sabe definir material, sabe definir soluções projetuais. Então, essa maturidade que você vai criando durante o TCC é importante não só para uma banca, mas para um próximo momento ali, né? Sim. Eu vejo até algumas pessoas falando, é porque eu não gosto de participar, sei lá, de mentoria coletiva porque eu sou muito tímida. Meu irmão, então você está na profissão errada, pô. Você não está na profissão certa. Arquiteto, a gente está o tempo todo em contato com pessoas, seja um peão na obra, seja um cliente, seja estagiário, seja trabalhando para outro arquiteto. Sim. Você está em contato com pessoas e precisa estar apresentando o seu projeto, precisa estar tirando dúvida, precisa mostrar a solução que pensou. Então, acho que durante esse 1 ano, você foi soltando, né, esse monstro assim, e aí chega na banca final. Claro, um trabalho tão bem feito, bem resolvido, ajuda pra caramba, e foi muito bom ver essa sua evolução aqui no processo. Rai. E a troca também que você tem na mentoria, às vezes o pessoal fala, às vezes você tá desesperado com uma coisa, aí alguém chega, eu tô tendo esse mesmo problema, e você tira aquele coisa de, nossa, eu sou horrível com esse negócio, não consigo resolver isso e tal. Exato. E todo mundo tá resolvendo tudo, aí você vê que as pessoas têm os mesmos problemas. E aí você fica assim, mais tranquilo de falar, ok,
Isso é uma Esse coisa senso de comunidade da mentoria é isso, muito bom, né? Ver a é, galera junto ali, até temas parecidos também, aí vê uma sacada sim, de um e aí traz para o seu projeto. Eu curto muito isso também aqui, essa sensação de comunidade dos TCCinhos. uhum, Bom, uma última dúvida, uma última pergunta aqui para você, que eu sei que já tá tarde, quero liberar você aqui, já estou ocupando muito do seu horário. O que é que você, agora, a Raine formada, arquiteta, um TCC nota 20 aí, indicaria para uma pessoa que vai começar o TCC agora, né, que está entrando no TCC de arquitetura nesse ano, como era você no começo do ano passado? O que é que você indica, o que é que você hoje pode trazer como aquela dica, aquela sacada que fez a diferença para você, faria para essa pessoa também? uhum. Olha, eu acho que primeiro programa, InDesign. Caramba, Gente, porque eu não mexia no InDesign até entrar na mentoria. Então, eu peguei aquele pacote que teve, né, que eu consegui de me inscrever primeiro para conseguir o dos bônus. bônus. É, Aquele pra bônus galera me que não, salvou. não conhece, os primeiros inscritos na mentoria ganham o bônus ali do curso de diagramação que tem em design, é Sim. basicamente isso. Mas o que, que aconteceu? Se eu não tivesse começado a usar o InDesign, eu estaria usando o Canva. No dia da Uhum. minha entrega, o Cloudflare caiu e o Canva simplesmente não entrava. Foi aquele dia que caiu para o mundo inteiro o Canva, né? Nossa, aquele dia, se isso tivesse acontecido comigo, eu já estava desesperada com a entrega. Porque como eu fiz muita coisa, então acabou tendo muita coisa para finalizar ali os últimos ajustes. Então, gente, se isso tivesse acontecido comigo, eu tinha surtado. Então, eu acho que a questão de, assim, às vezes tem essa questão de você fica meio inseguro de aprender uma coisa nova, porque tá no TCC, de correria, mas às vezes vale a pena, dependendo, principalmente tendo um auxílio ali de alguém que pode te orientar a aprender a mexer naquilo, né? Então, se eu tivesse alguma dúvida, eu chegava para você, para a Camille chegar e falava, gente, socorro, dá uma ajuda aqui. Então, essa questão, programa, então, eu acho que a questão do InDesign, para mim, pelo menos foi o que me salvou, que eu falei, nossa, preciso indicar É, isso para todo mundo. ainda mais porque na tua faculdade tinha essa obrigatoriedade do caderno diagramado ou foi porque você quis o caderno Não, é da diagramado? faculdade o É caderno, obrigatório, né? diagramado. Tipo, na, Então, na, na minha não era obrigatório, mas eu queria diagramar. Eu diagramei por vontade mesmo. Mas no teu caso era obrigatório, tinha nem como é fugir, obrigatório. né? Sim. Então, tem essa questão, e eu acho que não se comparar tanto, e ao mesmo tempo uma certa comparação é boa. Eu acho que uma coisa boa da mentoria é isso, você vê o nível que o pessoal tá, então você empurra um pouquinho para você conseguir chegar próximo desse nível. E você vê uns projetos muito bons. Então, mas ao mesmo tempo, essa comparação assim de às vezes você ficar meio, nossa, porque tem essa insegurança, vamos dizer, você está ali num ambiente que você está cansado, né? O TCC ele te suga bastante, então Sim. você está cansado, então às vezes você fica se comparando, você fica se achando. Eu falo isso porque eu passei meu TCC inteiro preocupada de que aquilo ali não era suficiente. E no final eu tive um resultado assim que para mim foi ótimo. Então, calma, respira, se afasta um pouquinho do trabalho, vai usar a teoria da capacidade de atenção, sai um pouquinho, vai observar um passarinho cantando, ou vai para uma praça, depois volta. Quando você travar, principalmente, se tiver na mentoria, manda mensagem para o Vitor, depois deixa lá, sai, depois volta. Eu acho que principalmente isso para você descansar um pouco a sua cabeça durante esse processo e você conseguir destravar mais fácil. Eu acho que essa é a questão que às vezes você fica tão focado naquilo que você não sai, simplesmente não sai. É. Não, E tem uma não... máxima aqui que eu falo, né? Que é mente cansada não faz projeto foda. Isso. Não tem como você fazer um projeto bom, um projeto foda, se você estiver cansado ali. Então, isso de, pô, mandar dúvida, vai descansar. É.
tem aquele problema para resolver naquele momento, vai focar em outra coisa. Realmente vem dessa maturidade que eu falei que você foi criando com esse ano ali. E aí, como eu falo, pô, se duas pessoas que assistem esse vídeo aqui, que assistem esse episódio do Inspira TCC Nota 10, que conseguiu assistir aqui até o final, que ficou firme e forte, pegar essa dica, começar a entender isso, que, pô, nem sempre o problema vai ser resolvido Sim. na hora, às vezes a gente precisa descansar um pouco para poder voltar com a cabeça e resolver. Isso tudo vai gerando maturidade também numa pessoa que vai entrar no TCC nesse momento. É por isso que a gente faz esse quadro aqui, né? Uhum. Cara, muito massa. Raí, é isso, cara. Só tenho a te agradecer por essa parceria, não só no episódio de hoje, mas por todo esse ano aqui. Foi muito bom ter você na mentoria. Vai ser estranho não ter você nas quintas-feiras ali, sempre participando das mentorias ali comigo, mas é por uma boa causa. Você já terminou o TCC, está formada, e é isso aí. Muita boa sorte nessa vida de arquiteto. Você vai muito longe, porque dá para ver aí pelo projeto o seu talento, seu esforço, e isso tudo faz a diferença na nossa profissão, tá? E eu que tenho que agradecer, porque a mentoria para mim foi realmente um auxílio ali que foi ótimo, foi totalmente aproveitado, e eu fiquei muito feliz de ter participado, inclusive desse quadro. Muito obrigada. E esse foi o nosso quadro do Inspira TCC Nota 10. Espero que você tenha gostado, né, desse episódio onde a Raine contou sobre o projeto dela. Muita dica boa, muita coisa de explodir a cabeça, né, cara? Foi muito especial. E deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Lembra que você pode compartilhar comigo também lá no Instagram, no @TCC Nota 10 Arquitetura. Contar um pouco do que você achou disso, se teve alguma coisa que você não tinha pensado. Esse tema dela, você já tinha imaginado fazer um trabalho assim? Cara, muita coisa legal. Me conta, quero saber o que é que você achou. Claro, essa sua participação é muito importante e teremos mais episódios desse e de outros quadros por aqui também. Valeu, beijo do tio Vitor e até a próxima.